Olá pessoal, nesta segunda parte do vídeo vamos estar abordando a continuação do tópico Introdução a Funções, com os subtópicos Função como relação entre conjuntos, Função definida por fórmula, Domínio e Contradomínio. Vamos começar com a função como relação entre conjuntos. Eu tenho aqui dois conjuntos na tela, A e B. O conjunto A ele é definido com os elementos 0, 1, 2 e 3 e o conjunto B com -1, 0, 1, 2 e 3. Então, se eu definir a relação y igual a x, onde cada elemento do conjunto A é adicionado mais mais uma unidade, de forma a obter o elemento do conjunto B, que seria o y, então eu teria a seguinte correspondência: 0 correspondendo a 1, teria 1 correspondendo a 2 e teria 2 correspondendo a 3. Veja que aqui no conjunto A sobra um elemento sem correspondência no conjunto B. Desta feita, esta relação aqui definida da tela, ela não pode ser definida como uma função. Se nós definirmos, por exemplo, a relação y² igual a x², entre os mesmos elementos dos mesmos conjuntos, nós teríamos, por exemplo, a relação entre 0 e 0, já que 0² é igual a 0. Nós teríamos 1 relacionado com -1, haja vista que 1² é igual a -1². Eu teria também a relação entre 1 e o elemento 1, uma vez que 1² também é igual a 1, 2² é igual a 2 e 3² é igual a 3. Nesse exemplo, nós vemos que o elemento 1, aqui do conjunto A, ele está ligado, relacionado com dois elementos distintos no conjunto B. Então, dessa forma, esse exemplo também não pode ser considerado uma função. Se nós definirmos a relação y igual a x para os mesmos elementos dos mesmos conjuntos, nós teríamos a seguinte relação: 0 ligado a 0, teríamos 1 ligado a 1, teríamos 2 ligado a 2, 3 ligado a 3. Então veja que nesse último exemplo, nenhum elemento do conjunto A ficou faltando correlacionar com algum elemento do conjunto B. Essa relação aqui definida, em que y é igual a x, em cada elemento conjunto A é igual ao elemento do conjunto B, ela pode ser definida como uma função. E ainda tomando como exemplo a função y igual a x² menos 2x, se você quiser fazer com calma o passo a passo dessa relação entre cada elemento do conjunto A e B, você pode dar uma pausa no vídeo e fazer no seu ritmo. Então, eu vou correlacionar aqui os elementos 0 ao elemento 0, correlacionar o elemento 1 ao elemento -1, o elemento 2 também ao número 0 e o elemento 3 ao elemento 3. Isso é o resultado dessa operação em que eu elevo o número ao quadrado e tiro o dobro desse número. Essa relação aqui definida, ela também é uma função. Então, com isso, com esses exemplos, podemos dar a definição de função, que é que, dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação entre esses elementos em que associam um elemento x pertencente ao conjunto A um único elemento y do conjunto B, recebe o nome de função de A em B. Então, esse diagrama mostrado aqui neste exemplo, ele corresponde também a uma função. Veja que cada elemento aqui, o A está ligado a 2, B a 3, C a 5, D a 7 e E a 1. Todos os elementos aqui do conjunto A têm os seus devidos correspondentes no conjunto B.
As funções, elas podem ser definidas por fórmulas. Isso é muito interessante porque as funções, elas sempre caracterizam a medida de alguma grandeza. Uma grandeza física, uma grandeza química. E para definir essas grandezas, matematicamente, nós recorremos às fórmulas. Geralmente aquelas fórmulas que vocês viam no ensino médio, nas disciplinas de física, de química, correspondem cada uma delas a alguma função de uma grandeza em função de outra grandeza. Então, com isso, vamos nos acostumar aí nas disciplinas de ensino superior a tratar essas funções com fórmulas. Isso é importante no estudo das funções, porque historicamente na ciência existe inclusive algumas funções que elas não estavam correlacionadas a um fenômeno físico ou químico diretamente. Elas foram estudadas por matemáticos, estudadas as suas propriedades, as suas características, e no momento posterior, algum físico, algum químico correlacionou aquela função matemática a um dado fenômeno da natureza. Então, a matemática, por vezes, ela estuda somente as características de uma função matemática para uma aplicação de imediato ou não. Então, se eu tiver aqui uma função definida pela fórmula f de x igual a 2x, veja a notação aqui, né? O conjunto dos reais até o conjunto dos reais, dado que o número x é elevado ao seu dobro, né? Então, eu tenho aqui um conjunto de números reais que estão levados aos seus respectivos dobros. Por exemplo, a notação, se eu quiser calcular a f de 5, né? Então, se x for igual a 5, eu posso também usar essa notação, né? F de 5 é 2 vezes 5, que é 10. Ou a f de 7 meios é igual a 2 vezes 7 meios, que é igual a 7. E assim sucessivamente. Agora vamos definir o que seriam os conjuntos domínio, contradomínio e imagem de uma função. O conjunto domínio, dado esse exemplo aqui dos diagramas do conjunto A e B, o conjunto domínio se refere justamente a esse conjunto que estamos chamando de A, e o conjunto B ele é chamado de contradomínio. E vai existir alguns problemas em algumas disciplinas, por exemplo, cálculo 1, etc., em que é preciso atentar para o domínio de uma determinada função. Dado esse exemplo aqui da função y igual a x mais 3 sobre x menos 1, devemos sempre lembrar que o denominador de uma função ele não pode ser igual a zero. Então, por exemplo, dado o x pertencente aos reais, mas vai existir uma restrição para que esse denominador x menos 1 seja diferente de zero. E isso restringe que o x seja diferente de 1. Uma vez que ele é diferente de 1, então eu posso até escrever da seguinte forma, né? Domínio é igual ao x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de 1. Lembrando também dos problemas que envolvem radicais, o radicando ele deve ser maior do que zero. Então, a primeira restrição é que x seja maior ou igual a zero devido ao radical apresentado aqui. E devido ao denominador desta fração, ele deve ser diferente de zero. Se ele é diferente de zero, implica que o x deve ser diferente de 1. Então, a conclusão do domínio dessa função é que eu posso ter x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a zero e x seja diferente de 1. Então,
por vezes vai aparecer esses problemas de determinação de domínio de funções. O conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio formado pelos elementos que correspondem aos respectivos elementos do domínio. Isso forma o conjunto imagem, que às vezes é igual ao conjunto contradomínio ou às vezes é um subconjunto do contradomínio. Na próxima aula estaremos avaliando o gráfico de funções e trazendo alguns exercícios para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, pratiquem e até a próxima aula.